Olá, bem-vindos a mais um episódio do E Tá Tudo Certo. Eu já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, darem like no vídeo para impulsionar o nosso conteúdo. E hoje, quem me recebe é o Dr. Hamilton Ramires Rodrigues. Ele é dentista e pratica biocibernética bucal. Nós vamos saber o que é isso. Obrigada por me receber, Hamilton. Obrigado você de me convidar. O Hamilton é uma das pessoas que a gente reencontra no meio da vida. A gente já se conhece há um tempinho também, né? Não vamos falar o tempo, né? Não tem problema entregar a idade. Eu sou formado há quase 40. Isso. Então eu te conheço há quase 40. Isso, eu fui uma das primeiras fichas do Dr. Hamilton. Mas hoje muito tempo você foi só dentista, mas sempre você teve uma visão meio diferenciada. Sim, sempre. É uma busca interna, né? Aquilo que a gente estava conversando antes, nos bastidores. Sim. Né? Esse é um incômodo meu de buscar entender além do que normalmente nos explicavam. Sim. Isso já era uma busca minha e que eu encontrei nesse trabalho algumas respostas. Então, mas odontologia clínica, essa parte mais convencional da odontologia, eu pratiquei ela durante bastante tempo em conjunto com o trabalho que eu faço hoje, né? Esse trabalho que eu faço hoje, que é o que você falou, biocibernética bucal, eu já faço isso há quase 35. Então, quando nós nos conhecemos, que eu era recém-formado. Quando eu te conheci, eu era recém-formado. A Cibele foi uma das primeiras pacientes, é verdade. É quase uma Você cobaia. E seu pai. Então, nessa época que eu te conheci, eu estava num momento muito delicado da minha vida, porque eu tinha acabado de me formar, Sim. questionando valores da própria odontologia, da minha profissão, e estava muito desiludido com as explicações que me davam. Mas eu não tinha muito embasamento. Mesmo com uma recém-formação, né? Porque quando a gente entra para o mercado, a gente entra com pique, coisa e tal, mas... Então, mas já na graduação, né, quando eu fiz a faculdade, eu já questionava determinadas coisas, sem embasamento nenhum, era bem intuitivo isso, era uma coisa que eu sentia. Por exemplo, a gente estava conversando também sobre a questão da cárie, né? Desde a faculdade, eu olhava sobre a teoria que ainda hoje se sustenta, a odontologia sustenta essa teoria até hoje. Qual é a teoria? Vamos falar para o pessoal. Da teoria clássica do que é uma cárie. A teoria que acho que todo mundo conhece, que a cárie acontece ou pela dieta, ou seja, a pessoa consome muito carboidrato, muito açúcar e pela falta de higiene. Né? Na faculdade a gente aprende que tem um triângulo. Então a falta de higiene é um, a dieta é outro, e o terceiro polo, quando esses dois não se enquadram, quando você não tem uma dieta rica em açúcar, quando a pessoa escova o dente, mesmo assim ela tem cárie, cai nesse outro tripézinho que eles chamam de hereditário. Tá, que aí tem uma coisa com enzimas bucais... Não, hereditário é que vem os seus pais, por exemplo, se seus pais tiveram, eles sustentam essa teoria. Só que isso também não se sustenta, porque não é assim que acontece. Então eu questionava isso, eu pensava, deve ter outros fatores que causam isso. Porque eu particularmente, sempre desde muito jovem, tive muita cárie. E eu sempre fui muito questionador. Talvez seja por isso que eu tinha essa dúvida sobre isso. E eu cuidava dos dentes. Na verdade, eu ia muito mais ao dentista do que deveria, exatamente para poder manter, escovava. Então, e mesmo assim, eu tinha muita cárie. Meus pais também tiveram. Então, eu questionava isso, mas imagina, ninguém me ouvia, né? Aí me formei, fui para o mercado de trabalho, abri o consultório que você conheceu. Sim, trabalhava bem, tinha uma mão delicada, um acabamento perfeito. Eu gostava eu sempre tive... Então, o que me sustentou na faculdade de odontologia foi exatamente isso. Foi o fato de ser uma atividade manual, né, que você faz. E eu gostei e sempre tive facilidade de fazer isso. Mas eu considerava que aquilo era pouco. Era pouco, né? Não preenchia o que você tinha de questionamento. As pessoas vinham no consultório, por exemplo, você não manda a boca sua no consultório, você leva ela. Você vai junto, né? Como a gente conversava, você estava acabando de relembrar os papos que a gente tinha, muito maluco. Então,
Então, você atende um ser humano, né? Então, que traz um monte de questões para você ali. E aí eu me sentia muito limitado, tendo que só tratar aquele pedacinho. E fora que a pessoa está com a boca aberta, não dá nem para conversar direito. Mesmo que aquilo fosse importante, é importante, lógico, não tô dizendo que essa atividade odontológica não é importante, é fundamental. Mas para mim não preenchia. Não preenchia. Como pessoa, né? Não trazia as respostas que você humanas queria. Para mim. Na verdade, eu não tinha nem ideia do que era. Era uma insatisfação crônica. E na época eu fui procurar outras coisas para poder estudar. Então, eu fui fazer curso de acupuntura, fui fazer curso de homeopatia, fui fazer curso de massagem rítmica, fui fazer curso de Rolfing. Tudo coisas, né, de hipnodontia, tinha curso de hipnose. Eu queria encontrar alguma outra coisa dentro, que integrasse alguma coisa. E não encontrava. E todas essas coisas que eu citei me trouxeram muitas coisas boas, mas não era aquilo que me preenchia. Aí eu decidi, falei, bom, eu vou enlouquecer, porque eu estava realmente numa crise de identidade. Eu vou enlouquecer, então, já que é para fazer isso, que é para mexer na boca, tratar dente e tal, eu vou fazer isso com quem precisa. E arrumei um emprego, na época, num sindicato, em São Paulo, sindicato que atende gente da categoria. Lá é o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde, e fui lá. E quando eu cheguei lá, no primeiro dia de trabalho, tinham mais 3 dentistas, a gente foi tomar café, para me apresentar e tal. 3 deles, dos 4 que tinham, 3 deles, 2, né, éramos em 4, 2 deles, sentamos para tomar café, começamos, em 10 minutos de conversa eu encontrei 2 criaturas iguaizinhas a mim. Ai, que bom, né? Dá um alívio, não dá? Que questionavam as coisas, né, que também estavam perdidaços, né. Olha como o universo é uma coisa maravilhosa, né? Ele caminha, eu não sei porque a gente se preocupa tanto. Eu acho que se a gente ficar de boa, a maré leva a gente, né, para onde a gente tem que ir. É possível. Se você cultivar coisas boas, é possível, né? Sim, claro. Aí esses 2 rapazes, um deles trouxe em seguida um livro dizendo que chamava Cura pelos Dentes. Tem até esse livro, tem até hoje, mas é um livro... só consegue comprar em sebo, mas nem vale a pena comprar. É um básico do básico. Então, é um livro muito mal escrito, na verdade. É um livro que tenta vender um produto, mas que não é, mas o conceito de relacionar a boca humana com a questão mais ampla, com a saúde de um modo geral, tanto física quanto emocional quanto mental, ele traz. E também traz o conceito de que cárie não é só através de higienização e mudança de dieta. Não é uma questão só química, né? Então, ele traz conceitos interessantes. Aí quando a gente leu aquele livrinho, fiquei fascinado. E aí olhamos nas bibliografias e fomos buscar o papa da questão, que foi o cara que criou a biocibernética, que chama Mário Baldani, já faleceu, que foi meu professor. É brasileiro? Brasileiro, de Araçatuba, aqui de São Paulo. E já falecido, foi meu professor, né? Fui meu dentista, eu fui paciente dele e aluno, né? Então o Dr. Mário Baldani estava dando um curso naquele final de semana. Ele não dava curso, ele reunia pessoas por um final de semana para falar sobre o ser humano. Era essa a conversa. Não era um curso para dentista. Um encontro filosófico. É uma escola de ser humano. Hoje eu olho para aquilo como uma escola de estudar o humano, usando vários atributos. Logicamente, a boca, espero que dê tempo de a gente falar sobre isso. Vai dar tempo. tem uma conotação muito importante dentro do contexto como um todo, mas a ideia era se discutir o ser humano como um todo. E a gente se inscreveu, tudo na mesma semana. Sim. Nos inscrevemos, eu fui. Como tinha ido em tantos outros cursos, eu achei que ali é mais esperança de encontrar mais um, né? E cheguei lá, assistimos o curso, né? No começo ele quis nos persuadir a não fazer. A gente era muito novo, dentista novo, não é melhor vocês irem, continuarem a fazer. Vocês vão perder a graça da profissão. Então, aí que a gente instigou, né? Sabe, pai que fala, não mexe aí. Então, foi o que aconteceu, foi o contrário, o tiro saiu pela culatra.
Mas a gente passou um final de semana ali, ele em nenhum momento falou sobre boca, sobre dente. Citava uma coisa ou outra, mas aí que eu entendi a grandiosidade daquilo ali. E eu me lembro de eu ter voltado para casa, isso eu tinha 27, 28 anos. Eu voltei para casa, quando cheguei em casa me perguntaram assim, e aí? Porque todo mundo com essa expectativa... Sim, que encontrou o que você queria. Então, tá, e aí? Rolou? Aí eu respondi assim, eu me lembro da resposta, falei, olha, eu nunca ouvi algo tão maravilhoso na minha vida como isso que eu ouvi lá. Falou, nossa, né, a segunda pergunta, né, nossa, que bom, né, alívio, e do que se trata? Eu falei, eu não faço a mínima ideia. Tem coisa que é difícil a gente nominar, né? Não fazia ideia. Restringir, é uma coisa experiencial, né? É sensorial, na verdade, né? E a verdade, Cibele, a verdade é algo sentida. É algo que, que você sente. Quando é verdadeiro, você sabe que é verdadeiro. Então aí eu olhei aquilo ali e falei, nossa, é por aqui. E aí ele não dava curso para dentista, ele, na verdade, né, não vou me estender na história dele, mas ele era um frustrado em relação à própria profissão, ele tentou trazer isso para a profissão, ele foi massacrado, isso foi em década de 60, meados da década de 60, ele foi massacrado pela comunidade científica. Claro, ninguém quer o novo, né? A gente acostumou com o que tem, não traz coisa nova para bagunçar. E você imagina, numa época, em meio à ditadura militar, né? Era um momento bem delicado, culturalmente falando, inclusive, e muitos dentistas que se aproximaram dele, inclusive esse que escreveu esse livrinho, A Cura pelos Dentes, que foi um oportunista, se aproximavam dele no intuito de ter algo diferente para poder ganhar dinheiro. Claro, e ele estava numa outra, a história dele não era essa. Ele buscou mesmo, era um buscador mesmo de entender o ser humano. E aí ele não abria curso. Aí eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Aí eu liguei no consultório dele e marquei uma consulta. E fui como paciente. Agora vai ter que me ouvir, né? Pois é, e foi a melhor coisa que eu fiz. Tanto que hoje, quando as pessoas dentistas, né, me procuram para aprender o que eu faço, para fazer curso, tá, essas coisas, eu falo, se você quiser realmente aprender, de fato, e aí você vai ter uma coisa vivenciada, é você passar pelo processo. Mas é muito, eu faço isso muito comigo. Tudo que eu aprendia desde a medicina chinesa, sempre eu faço comigo primeiro. Porque como que eu vou te explicar se dói, se não dói, se dá resultado, se eu não passei por isso? Mas as pessoas não pensam assim, porque se pensassem, por exemplo, no caso da medicina, né? Então, você vai num eu acho que imagino, não sei, pode ser que não, que você já tenha procurado um ginecologista homem. Então, sim. Como é que um ginecologista pode ser homem? Eu questiono isso, sinceramente, porque ele não tem útero, ele não tem ovário, ele não tem hormônio feminino, ele não amamenta, ele não vai ter gestação. Eu já pensei nisso também. Como é que ele entende a mecânica da coisa, mas ele nunca vai sentir aquilo. Mesmo ele sentindo, mesmo uma mulher sendo ginecologista. Ela não vai compreender a outra mulher, mas ela vai se aproximar. Ela vai saber o que é uma cólica. Existe tal da empatia, entendeu? Então eu acho que esse trabalho, então é até bom que quem for dentista que ouvir isso que a gente está conversando, saiba que existe uma forma de aprender, de se desenvolver nisso, mas a principal delas é passar pelo processo. Porque eu fiz isso, esse foi o meu caminho, então fiquei como paciente quase 8 anos com o Dr. Mário. E aí depois de tanto ele perceber que a gente era osso duro de roer, que não ia soltar mesmo. Ele abriu, a gente ficou com um grupo de estudos com ele durante muitos anos, né? Até a semana anterior a ele falecer, a gente teve encontro junto. Por quê? Porque esse trabalho da biocibernética, todo mundo às vezes confunde como se isso fosse uma especialidade odontológica. Então, como outras especialidades. Sim. Então tem o cirurgião, tem o ortodontista, tem enfim, não é. Isso é bom a gente deixar claro, não é. Ele é uma escola que trabalha na boca, mas que tem conceitos que não se enquadram, em hipótese alguma, aos conceitos que a academia aplica. Não é? Então, a questão da cárie, por exemplo, né? Que é uma coisa controversa, como a gente estava conversando.
Para mim, eu tenho 40, eu vejo boca há 40 anos. Ouço histórias de todo mundo que traz a boca aqui para mim olhar. E tenho, assim, afirmo isso com todas as letras, que cárie não é porque não escova o dente. O dente, por exemplo, dentro da visão da biocibernética, ele funciona como um disjuntor, como um regulador de tensão, né? Quando a gente nasce, a gente não tem dente. O corpo da gente, o teu corpo, o meu corpo, ele é exatamente igual ao que ele é hoje. Ele só mudou de tamanho. Quando a gente nasceu, a gente tinha todos os órgãos. Sim. Inclusive a mulher, por exemplo, ela tem já todos os óvulos, então está tudo pronto. Já na barriga da mãe já tem, não, né? Na hora da fecundação. É. Na hora que fecundou o óvulo com o espermatozoide, ali naquela célula tem tudo. É como o Big Bang. Sim, sim. Né? Seria o Big Bang. Tá tudo lá. Não está diferenciado, mas está lá. Tá lá. Veio por código, tá por código em você. Quando a gente nasce, quando a gente vem ao mundo, a gente está com toda a estrutura física pronta. A única estrutura que não está manifestada qual é? Os dentes, é verdade. A boca. A boca é a única área a ser construída ao longo do nosso desenvolvimento. Então, quanto tempo demora para uma boca ser construída? 28 anos. Olha, o retorno de Saturno. 28 anos. Então, por que 28 anos? Porque durante esse processo a gente está amadurecendo fisicamente, a gente está construindo o nosso veículo. A gente, quando nasce, a gente não sabe nem andar, não sabe nem sentar, nem sustentar a cabeça a gente sustenta. A gente demora um ano para começar a andar, soltar sílaba. Então tudo isso já está dentro da gente, só que a gente tem um tempo de vida para expressar e desenvolver a nossa individualidade. Então quando a gente é bebê, né, a maioria dos, por isso que na maternidade tem que botar fitinha. Nossa, é tudo porque igual. senão... Agora não mais, né? A gente nasceu joelho, agora eles já nascem bonitinho. Enfim, a criança quando nasce ela não tem identidade ainda, né? E ela demora, essa identidade, esse processo de individualização demora esses 28 anos. Você vê que a palavra identidade tem a palavra dente no meio. No meio, é verdade. Não é? Então, quando a gente nasce, todo esse potencial humano, que alguns a gente citou agora, então o ser humano sonha, ele pensa, ele raciocina, ele tem sexualidade, ele toma decisões por ele próprio, ele faz reflexões do mundo, dele e do mundo, ele tem consciência, inclusive da própria morte, ele sabe que vai morrer. Da finitude, né? Ele tem todo esse conteúdo dentro dele, só que num corpinho de bebê. Conforme esse corpo vai ganhando tamanho, ele vai podendo expressar essas coisas. Quando ele chega aos 28 anos, ele está com o corpo físico totalmente pronto, deveria estar com a boca totalmente pronta, e ele está, em termos de estrutura física, emocional e mental, maduro. Então, se a gente fosse ser criterioso, a gestação, a ação que o humano gesta, a gestação humana, ela dura 28 anos. A gente nasce aos 28 anos. Que interessante. Durante 9 meses na barriga da mãe e depois 28 anos para completar todo o crescimento. Por isso que é só a partir dos 21, 20 e poucos anos que a gente é capaz de tomar decisões por nós mesmos. Por que é aos 21 que eles escolheram? Para a maioridade. Pois é, por qual motivo? Por conta disso, porque fisiologicamente, biologicamente, o humano só está pronto para tomar decisões por ele próprio a partir dos 21 anos. E diz que o cérebro 25, né? Demora 28 para amadurecer. Totalmente aos 28. Então, aos 28 fecha tudo. Tudo que foi programado nesse ser humano ao longo dessa vida, desses primeiros 28 anos, vai ficar registrado nele. No corpo dele, na célula dele, nas emoções dele e na boca. Por quê? Porque como a gente não nasce com dente, a gente nasce sem dente e a gente não sustenta ainda nada na nossa vida, a gente vai aprendendo a desenvolver sustentação, os dentes eles vão nascendo como você constrói uma casa, como colunas de sustentação de um amadurecimento que aquela pessoa está tendo naquele momento da vida. Por isso que não nasce todos os dentes de uma vez. Que interessante. Vai nascendo cada dente numa determinada idade. Primeiro os da frente nascem. Então, o ser humano passa durante 6 anos com dentes de leite. Sim. Os dentes de leite, por exemplo, dentro da biocibernética, é a expressão do nosso inconsciente. Porque ele cai, ele fica por dentro.
Ele vem por fora e fica por dentro. São 20 dentinhos de leite. Sim. 10 embaixo, 10 em cima. Que vão te acompanhar até o 6º ano de idade. Com 6 anos, começam a nascer os dentes permanentes. E começam a esses dentes aqui, que são a representação do que você viveu ao longo desses 7 anos, Sim. 6 a 7 anos, que é os dentes de leite, que é o nosso inconsciente, vão caindo e vai nascendo um novo dente, que é o dente permanente. Que é um fragmento da tua individualidade. Então, a boca, olha só, o ser humano ele tem um número de dentes que caracterizam a espécie dele, que é 32 dentes. Todo ser humano tem programado biologicamente ter 32 dentes. E por que ele tem 32 dentes? Por que não é 20, não é 40, é 32 permanentes, dentes permanentes? Porque isso faz parte de uma construção, de uma arquitetura humana. Fala, como assim? Então, esse exemplo eu gosto de dar porque ele é muito contundente. Se você contar as suas articulações, aqui é um desmembramento, assim como aqui é um desmembramento. A articulação é do cotovelo para baixo, do joelho para baixo. Se você contar as articulações que você tem nesse braço, você vai totalizar 16 aqui e 16 aqui. São 32. 16 nessa perna, 16 nessa perna. São 32. A coluna, nossa, tem 32 espaços intervertebrais. E a boca, então, só que tudo isso, como falei, nasce pronto, só muda de tamanho. A boca não. A boca, você vai construindo a tua boca conforme você vai desenvolvendo a tua singularidade, a tua identidade. Por isso que a palavra dente está no meio. Então a boca, o número de dentes do ser humano faz parte da nossa espécie. A espécie humana tem 30, cada espécie tem um número de dentes, nós temos 32. A forma do dente, então, o dente da frente tem esse formato, o outro Sim, cada um é específico. Também é da espécie. Não, esse incisivo sempre vai ter essa forma. Sim, sim. O tamanho do meu dente, e aí envolve origem genética. Agora, como os dentes estão colocados na boca, isso é individual. Nunca houve, não há e não haverá alguém com a tua boca, com a minha boca. Assim como não tem alguém com a minha digital, não tem alguém com o meu DNA. Nem com a íris, né? A gente Então, tem vários... individualizado. Só que a boca é construída dinamicamente. É verdade, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, conforme você vai se construindo como humano, você vai construindo a tua boca. E essa construção bucal, que são colunas, voltando à questão das colunas, que vão sustentar a nossa cabeça sobre esse osso, e a gente se mantém em pé, não é pelo pé da gente, a gente se mantém em pé porque a gente se apoia aqui. E é isso que determina o olhar do ser humano, a verticalidade humana, enfim, tem infinitas ações que estão relacionadas com a boca e que, infelizmente, por isso que eu falei que não é uma especialidade odontológica. A odontologia não olha para isso. Se você perguntar para que serve o dente, a boca, para um dentista, ele vai dizer que é para mastigar, para sorrir e para comer. Né? Mastigar. Que já é bastante coisa. Então, né? Mas essas funções são as mais primitivas, as mais básicas, não é? A boca não tem essa função só. A boca, o dente, a construção desse dente é a construção das nossas memórias. Olha outra coisa interessante. O dente, o nosso dente, ele tem 3 camadas. A camada externa é a chamada esmalte. Aí você tem a dentina e depois do dente você tem o nervo. Né? Você tem a vitalidade do dente. Essa parte de fora do dente, que é o esmalte, ele é constituído de cristais. Tem até um nome, chama cristais hidroxiapatita. Cristal é a estrutura mais dura que existe no universo. Que tem nos ossos também. O hidroxiapatita, ele também está na formação dos ossos. Então, o cristal, o mineral mais duro que existe no universo é o cristal. Então, o nosso dente é a estrutura mais dura que tem no universo. E todo mundo sabe, tanto é que a gente hoje, o cristal de silício, todo mundo sabe, ele é o que para que ele serve o cristal de silício? Como memória, como banco de memória. É verdade. Todas as memórias humanas, da nossa experiência como humano aqui, são gravadas no meu esmalte. Que medo! E cada vez que eu encosto um dente no outro, cada vez que eu faço isso aqui... oclusão? Oclusão. Eu encosto um dente no outro, aí a gente ficaria horas para te explicar isso, mas a grosso modo, a cada encostada um dente no outro, que a gente faz isso 2.600 vezes por dia, por um estímulo que vem do esmalte, que passa por todas essas camadas, um estímulo neurológico. Sim. Você põe lá no cérebro, você
carimba o cérebro 2.600 vezes com as memórias que você construiu ao longo desses 28 anos. Por exemplo, nossa, que vou complexo. te dar... Complexo. Que, né, assim, que maravilhoso. Não, eu só estou dando esse exemplo porque as pessoas vão entender por que. Então, por que existe bruxismo? E era a minha próxima pergunta. O que é esse rangimento, esse apertamento que isso virou pandêmico? Hoje, quase todo mundo tem. Então, isso é uma tentativa inconsciente. Inconsciente, a gente não faz isso porque a gente quer. Isso acontece naturalmente. Aquilo que a gente estava conversando antes também sobre o inconsciente. Para desgastar o esmalte, para apagar memórias que me impedem de continuar me desenvolvendo de maneira saudável. Nossa, nunca. Eu já tinha tido outras explicações de raiva, de tensão. Na medicina chinesa, né, passa a vesícula biliar, aí a gente tem outras coisas. Mas eu nunca tinha ouvido. O bruxismo, existe um bruxismo que é o bruxismo fisiológico. É natural que todo mundo tenha esse rangimento. Porque para a gente se desembarcar do planeta, a gente precisa apagar as memórias mesmo, sair daqui livre. Então, num ser humano saudável, isso aconteceria de maneira gradual, mas isso você vê acontecer em criança, você vê acontecer em jovem, vem acontecer em pessoas de 30, 40 anos, que ainda é muito cedo para ela poder estar fazendo isso, porque ela ainda está aqui. Se ela está tendo... para subir. Então, você vê que... Então, eu estou colocando essa história mais como curiosidade. Não, mas eu ia te daria uma perguntar. aula para a gente explicar tudo isso, mas só para embasar o entendimento do que a biocibernética não é e nunca vai ser uma especialidade odontológica. Ela é um entendimento da boca e das funções da boca que abrange uma coisa muito mais ampla. Se você me perguntar, filosofia a partir dos dentes. é quase isso. É quase isso. É um estudo profundo do ser humano e tem a boca como ator principal, porque é nela que se revela isso. A boca, ela expressa nossa individualidade. E na boca a gente tem a fala, é isso que a gente está fazendo aqui, que é um atributo humano de alta complexidade. Né? E falar não é só isso. Falar significa escrever no mundo, fazer as coisas adequadamente. Então, a boca ela tem a ver com a respiração, ela tem a ver com a nossa postura física. Com a alimentação. Tudo. Que é básico, né? Então, a boca ela abrange uma série de funções, mas a principal delas é manter o indivíduo numa relação postural e funcional mais próxima da espécie que ele pertence. Dá um exemplo para você entender. Vamos imaginar, aí tem que usar mesmo a imaginação, que nós fôssemos concebidos por dois deuses, uma mãe e um pai Deus, e aí nasceu eu. Então, a concepção maravilhosa, que são pessoas perfeitas, né? Nasci perfeitamente e vim para o mundo o Éden. Ou seja, ali eu tenho liberdade para me expressar todo... Não tem cultura, não tem divergência, não tem nada, é um paraíso. Eu chegaria aos 28 anos, lá, nesse mundo imaginário, eu chegaria aos 28 anos com os 32 dentes na boca, todos eles bem posicionados numa relação plena com a minha postura física para eu poder me desenvolver e chegar a ser um Deus. Isso é o que está no nosso programa. Como não somos concebidos por deuses, por seres humanos falhos como tudo nós. facinho. Né? Nascemos num mundo que não precisamos discutir sobre isso, né? Ou seja, somos abusados desde a barriga da mãe. Desde lá de trás, a gente é alterado, a gente desviam a gente. Isso vai ficar expresso em algum lugar, aonde? Nas nossas escolhas, na nossa individualidade, na nossa maneira de ver o mundo. E isso fica colocado aqui. Por isso que os dentes entortam, por isso que eles criam questões, porque é uma briga interna que você tem um programa que você deveria desenvolver. E o de fora não te permite. Você entra em guerra. E o corpo. Conflito, né? Então, o corpo vai espelhar isso. Não adianta a gente desenvolver uma medicina, uma odontologia que trabalha com sintoma. Então, não adianta ficar tratando sintoma. Não adianta colocar plaquinha para bruxismo. Por que a pessoa está tendo aquilo? E isso vale para qualquer outro tipo de saúde. Não que não deva usar plaquinha, né? Antes de acabar com o dente, você põe plaquinha. Depois você vai investigar. Mas o que eu quero dizer assim, as funções da boca elas estão muito mais. Eu gosto de falar isso porque as pessoas
talvez me ouvindo e falar, então você sabe tudo, né? Então, eu confesso isso não é nenhum tipo de demagogia mesmo, é sincero o que eu vou dizer para você. Eu vejo e estudo boca há 40 anos, com esse olhar que a gente está conversando aqui. E se você me perguntar, você sabe? Eu falei, não sei. Eu estou tentando saber da minha. Porque a minha eu posso dizer que eu sei, porque ela é o meu reflexo, o reflexo da minha... E é o seu caminho, né? Exatamente. É o caminho que você trilhou. O que eu posso dizer da boca é que a boca tem uma relação muito mais ampla do que a gente possa imaginar. E que não é só essa questão visual, ou que é infelizmente por onde a odontologia está caminhando. E aí toda a tecnologia odontológica foi desenvolvida baseada no resgate dessas questões, estética. Então, é isso que vende. Estética e função. Estética, visual. Sim, né? sim. Não mas a estética. A função também, da mastigação, as funções então, mais básicas. Mas, para isso... Então, se aquilo está alterado, aí é que está... Por exemplo, você tem uma boca com os dentes que não cabem na boca. Você vai procurar um dentista, o dentista vai olhar para a tua boca, vai comparar a tua boca a uma boca que ele estudou, que é essa boca padrão. Entendi. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai colocar um aparelho, que eu chamo de cabresto, esses aparelhos fixos. Sim, sim. Ele vai colocar um aparelho aqui para aproximar essa boca torta desse ideal aqui. Ele não quer saber o que essa pessoa viveu na vida, por que ela está daquele jeito, por que aqueles dentes estão daquele jeito, o que está acontecendo na vida dela, o que já aconteceu, que levou ela àquela condição. Como é que é a condição respiratória dela, como é a deglutição dela, como é a postura, ele não quer saber. Nada. Ele quer saber de arrumar o dente. Então, o dentista, ele atende a boca, ele não atende o ser humano, ele atende a boca humana. Ele vai lá resolver e ele resolve. E tem... Lógico, não vou dizer que não. Não ele tem vai lá do que o paciente quer também? Então, mas aí o paciente não sabe traduzir, nós como seres humanos limitados do entendimento de nós mesmos, a gente não sabe traduzir o nosso sofrimento. Então a gente vai procurar o dentista porque a gente quer ter o dente alinhado, porque na cultura que a gente vive é assim que é. O bonito é estar tudo alinhado. Sim. Só que a minha queixa lá no fundo, esse está desalinhado porque eu estou desalinhado no resto. Sim. Então aí você pega e coloca um aparelho que em um ano e pouco, uma boca que demorou anos para ser construída, em um ano e pouco, quando você não tem que extrair um dente para poder caber todos os dentes, você coloca um aparelho e normaliza aquilo lá, você coloca aquela pessoa dentro de um padrão, de uma caixinha, ela não sai nunca mais daquele lugar. Porque aquela não é ela. Então, você mexendo nos dentes, você mexe na psique também. Lógico. Porque se a psique mexe no dente, o contrário é verdadeiro. Sim, senhora. Não, a gente não sabe dizer onde começa o rabo e onde começa a cabeça da cobra. Tem um símbolo que chama símbolo do Ouroboros, que é a própria comenda do próprio rabo, né? É mais ou menos assim. Não existe essa separação entre a mente, o corpo e a boca. Tudo isso está junto. A palavra corpo oralmente explica isso. Por isso que o oral está no meio do corpo e da mente. Corpo, oral, mente. A boca é o elo de ligação entre os mundos. A gente nasce pela boca, a gente morre pela boca. A boca é início e fim da existência humana. É com ela que a gente entende o mundo. Você pega um arroz, põe dentro da tua boca e decodifica esse arroz. Quando ele cai lá dentro, quando ele vai para dentro do teu metabolismo, ele já não é mais arroz. A boca é o processo de digerir, de diferenciar aquilo que é teu e o que não é teu. É na boca. O ser humano tem na boca a capacidade de ele saber as coisas. Ele sabe na boca. Você está falando isso e tem a fase, né, do bebê que tudo ele põe na boca. Ele entende o mundo pela boca. Exatamente, é a fase oral. Então, quem chegou perto, quem se aproximou de um conceito que a biocibernética pratica sobre a boca, não foi um dentista. Foi o Freud com a psicanálise. Foi ele que identificou que essa fase oral, por exemplo, a boca é uma área erógena. Sim. É área de prazer, desde a barriga da mãe. Desde a barriga da mãe. Tem criança que está botando a mão na boca dentro da barriga da mãe. Então, a boca é uma área erógena, o prazer está na boca. Quando você nasce, a primeira coisa que você faz é amamentar, que tem uma alegação plena, que também a gente ficaria horas falando. O que eu quero dizer é o seguinte... Tem uma visão linda da amamentação na biocibernética bucal. Na verdade, a amamentação é tudo na vida. A gente amamenta a vida inteira. O ser humano é o único ser que mama a vida inteira.
Só que ele mama na mãe até um determinado momento. Depois dele deixar de mamar na mãe, ele mama nele mesmo toda vez que ele faz isso aqui, ó. Na deglutição. Chama deglutição. Você vê que quando você faz isso, quem estiver ouvindo, faça. Quando você deglute, que presta atenção no teu reflexo, você coloca a ponta da tua língua entre os teus dois dentes da frente, tem uma bolinha. Tem. Então, chama papila incisiva. Esse é o nosso mamilo interno. E esse reflexo... que legal. Então, e esse reflexo aqui, ó, no ser humano, é diferente do que no animal. No animal, ele cheira, ele se orienta pelo cheiro, ele aprende e engole. O ser humano, ele saiu daqui porque ele teve que crescer a cabeça. Então o ser humano se orienta pelos sentidos dele. Não é mais só pelo cheiro. Ele pega, ele sabe o que é. Ele põe na boca, ele sabe o que é. Um animal não faz isso. Então a boca, esse processo da ligação da boca, ele decide se engole ou não. O animal não faz isso, ele engole. O ser humano põe na boca e decide, engulo ou não engulo. Só que a gente não engole só arroz, feijão. Sim, A gente engole sapo, jacaré, lagartixa, porque Como, a gente faz né? isso 2.600 vezes por dia. E esse reflexo que você faz, toda vez que você faz isso, você encosta um dente no outro. Então, essa condição bucal da amamentação que eu falei, esse reflexo, pra você ter uma ideia, ele começa, quando você vai a primeira vez no seio da mãe, e sabe quando é que ele está totalmente pronto? Quando você tem todos os dentes na boca. Que aí você tem todas as colunas de sustentação para ter tua língua numa posição adequada para você deglutir todo, ou seja, deglutir significa tomar decisões próprias. Então, uma pessoa... Eu tô passada, você tá falando, eu só tô pensando aqui, eu não consigo nem interromper. Então, é um assunto muito longo e às vezes para você explicar em uma hora você não consegue. Eu não sei, eu acho que o pessoal vai gostar, porque eu tô adorando. Dá para colocar um elefante atrás da orelha, né? Então, por isso que eu falo que eu não entendo nada, mesmo tendo já visto tanta boca na minha vida. O que eu sei é que a boca, ela é assim um mundo à parte, é um mundo muito... porque ela revela muita... Tanto você pode ajudar um ser humano a se qualificar na vida, como você pode destruir um ser humano, como eu citei o tratamento ortodôntico. Não estou culpando o dentista, porque o dentista não faz isso porque ele quer prejudicar a pessoa, ele acredita naquilo. Sim, é o valor dele. Ele acha que a felicidade está em você colocar aquelas lâminas branquinhas na boca e ficar com todos os dentes bonitinhos lá. Ele acha isso, o paciente também quer isso. Só que no fundo, não é isso que ele quer. Ele nem sabe o que ele quer. É aquele cara da caverna, do Platão, que está incomodado com algo, ele não sabe o que é, aí apresentam algo, fala, o que está te faltando é isso, aí ele se aceita. Então não é culpa do dentista. Mas quando a pessoa busca o dentista por causa disso, e ele faz uma intervenção como essa, que ele considera correta, ele vai destruir a identificação daquela pessoa, mesmo que ela esteja alterada. Mesmo que ela... Não estou dizendo que ela tenha que ficar alterada. Mas se for... ele construiu esse passo a passo até chegar àquele momento. Não, se for para mexer na boca, tem que se mexer na boca no sentido de qualificar aquele espaço, melhorar as dinâmicas daquela pessoa, mostrar para ela que aquilo tem uma relação com a construção da vida dela e tem a relação com a postura de vida dela. Quando ela muda isso, concomitante a um trabalho de melhora dessa condição, não é que você tem que deixar a boca torta, não é isso. Sim, eu entendo. Você pode até intervir, mas a intervenção tem que ser feita baseada em conceitos que não são tão limitados quanto essa questão dessa padronização de outro olhar. Você olhar aquela boca como individualidade, aquela boca é daquela pessoa e você nunca pode comparar aquela boca a uma boca padrão. Porque não existe essa boca padrão. Não existe duas Cibéles, dois Hamilton. Nunca houve e não haverá. E nem com a nossa boca. Por isso que, infelizmente, até hoje é assim. Se você morrer e não tiver como você ser identificado, você vai ser identificado pela boca. É verdade. Por quê? Porque é uma coisa imutável. Imutável. Agora, essas padronizações, por isso que as pessoas que fazem ortodontia não gostam de ouvir isso que eu vou falar. Quem passa por ortodontia ou quem já passou, tem a boca muito parecida. Porque é muito padronizado isso. Traz para um ideal
funcional, no ideal. Funcional não, é um ideal, né? E não existe esse ideal. O ser humano ele é deformado, ele é natural, ele vive numa cultura deformada, então é natural que ele seja. Ele é ímpar, né? Ele tem que ser, inclusive. Agora, logicamente, com os seus desvios que você tem que... Agora, o dentista, infelizmente, por isso que eu insisto em falar sobre isso, que não é uma especialidade odontológica, porque esse conceito foge completamente ao conceito odontológico padronizado, que dá importância ao dente muito limitada àquilo que a gente conversou. É através da boca, né? Exatamente. É através da boca. Então a boca humana, ela é um mistério, né? Você vê poeticamente, eu gosto de olhar para a boca assim, desse jeito, né? A parte de cima da boca, como é que a gente chama? É céu da boca. Céu da boca. Se é o céu da boca, o céu da boca é onde a gente vai fazer a nossa lactação, né? A Via Láctea está ali. Por isso que chama lactação, vem de lactente, né? Bom, tem o céu da boca. Se em cima é o céu, aqui embaixo é a terra. É a não é terra. assim? Isso aqui é a terra. E ela é móvel, né? O céu e a terra se encontram aonde? Na língua. No horizonte. Tá. O horizonte é onde que a língua fica. E é onde os dentes encostam. Então, a boca é um universo em miniatura. Né? E que está caracterizada por isso. Ela tem 32 dentes. Aí, tem mais uma curiosidade. Nós temos um 33º dente que não está na boca, que está na coluna. Ele é uma vértebra, chama dentoide, o nome dele, dessa vértebra, não é eu que inventei. Não, eu tô pegando na memória, se eu lembro da anatomia. 33ª vértebra, dentoide, é uma apófise óssea que nasce entre a primeira e a segunda vértebra, é um ossinho que a cabeça se coloca sobre ele. Que não é identificado como um osso separado, não, né? Ele é uma faz apófise. parte, E ele... Este chamado aqui, esse osso aqui, o dentoide, é o 33º dente, ele só está maduro com que idade? 28 anos. Então, por isso que 33 é a idade simbólica de Cristo, 33 são os 33 graus de iniciação na maçonaria. Sim, os números de vértebra da coluna. Então, em 32 com o 33º. Isso. Então, o 33º, que é esse dente que não está na boca, é o que liga essas informações aqui com o sistema nervoso central. Por isso que 2.600 vezes por dia, toda vez que a gente deglute, a gente imprinta lá no sistema nervoso central como está organizada a nossa condição postural. Você imagina você que se conhece, tem a idade que você tem essas memórias. Imagina que fosse possível, e é possível, você entrar numa sala de cirurgia, cortar o teu osso, mudar tudo de posição, colocar outros dentes numa outra, em 4, 5 horas você sai de lá outra pessoa. Você nunca mais na vida vai se reconhecer. Sabe o que eu estou pensando? Você está falando disso, do estímulo dentário. Eu fico pensando nos pacientes que ficam internados, entubados. Quanto tempo que o paciente fica sem dar esse estímulo no lugar? Então, a intubação não é nem difícil de fazer. Tanto que você só consegue entubar uma pessoa com ela sedada. Sim, você não tem como entubar ela com ela acordada. Porque ela não consegue ficar com aquilo acordado. Então e você seda com a máquina. Você cede e entuba. O problema não é entubar, o problema qual é? Desentubar. Por quê? Porque quando você desentuba, se ele ficou muito tempo, perdeu esse reflexo, ele perdeu a capacidade de decidir e perdeu a capacidade de refletir. Então você, dependendo do tempo que você ficou entubado, você não consegue mais, você não volta mais, porque você se altera. Então, quando essa alteração já existe, ela já está existindo, e você passa por uma intervenção como essa, então aí para sair disso é difícil. A deglutição, ela é talvez dos reflexos humanos o mais significativo, porque ele tem uma parte desse reflexo que é consciente. Só que a gente não se dá conta disso, porque a gente decide mesmo. Se eu coloco aqui, eu posso decidir, não engulo. Não vou engolir isso que você está falando. Mas quando eu não tenho consciência do que eu estou engolindo, então quando passa daqui para baixo, aí não tem mais jeito, aí você não consegue mais parar. Sim. Então por isso que é uma área de sabedoria, é uma área de sustentação de sabedoria. Estudar a boca sem ter esse olhar, e aí intervir na boca sem ter esse olhar, com certeza você... Não estou dizendo que tratar uma cárie não seja necessário, é lógico que tem que ser necessário. Falando da cárie, só para
eu não sei o tempo que a gente tem. Tem, dá para falar. Então, a cárie, por exemplo, se a cárie não vem do açúcar e não vem da falta de escovação, da onde vem a cárie, então? Falando desde o comecinho que eu comecei falando do fusível, né? Do disjuntor da cárie. Fusível da minha época, hoje é disjuntor. Então, para que serve o disjuntor? Né? O disjuntor serve para regular a energia dos aparelhos que você tem dentro da sua casa. E cada aparelho necessita de um disjuntor específico. Por exemplo, você tem um ar-condicionado, você precisa de um disjuntor que tem aquele númerozinho 60. O que é aquele 60? É amperagem. O que é amperagem? É um aparelho que puxa muita energia, então ele precisa de um disjuntor um pouco mais poderoso que proteja ele. Sim, se tiver uma variação, o disjuntor, o dente é um disjuntor. Cada dente nosso está ligado a um sistema físico, emocional e mental. Né? Por isso que eles nascem, os dentes, em idades diferentes. Ah, isso também é interessante. Aonde a gente está tendo um determinado tipo de amadurecimento físico, emocional e mental. Então os dentes têm ligações com os nossos sistemas, né? Todos os nossos dentes têm. Então, quando um dente caria, ele tem uma cárie, tem uma disfunção naquele dente, isso é sinal de que esse sistema está comprometido de alguma maneira. Existe alguma tensão aqui, e bom que estoure na boca. Porque se não estourar na boca, por exemplo, se não existir o disjuntor na nossa casa, o que vai acontecer? Vai queimar tudo. Então, aí você imagina então hoje as pessoas que não têm, por exemplo, elas se dizem que são felizes por não ter cárie, não. A leitura que eu faço disso, eu faço a leitura aqui direto no consultório, que as pessoas que não têm cárie, elas não jogam, porque, a não ser que elas vivessem no paraíso, no Éden. Sim. Como elas não vivem no Éden, vivem sob tensão, elas tinham que jogar isso em algum lugar. E o melhor lugar para jogar seria na boca. Por isso que eu entendi a minha história, como eu contei lá no começo. Por que eu estourava na boca? Exatamente porque eu conflitava, eu batia de frente. Me identifico. Sei, conheço tua boca. Você tem as fichas antigas. Então você vê, isso é paradoxal, isso é completamente destruir um paradigma. Porque para mim um ser humano mais saudável, sinceramente, não estou só me protegendo por isso, uma pessoa mais saudável nesses aspectos físicos, emocionais e mentais, é uma pessoa com certeza que estourou na boca. A não ser que ela vive separado, que ela vive longe da cultura. Agora, se a gente vive na cultura que a gente vive, não tem jeito. Mas estoura em outro lugar, né? Porque a gente tem outros lugares de correspondência. Aí é que está, mas só que em outro lugar não é naturalmente terminal. Ah, tá. Só que aí, se não é naturalmente terminal, vai se tornar terminal no corpo. E aí complica. Quando estoura no corpo, ainda tem um sintoma. A gente poderia fazer um entendimento daquilo, que não se faz na maioria das vezes, mas enfim, daria. E quando não é no corpo? Quando é na mente? Que é o que a gente está vivendo hoje, né? Então hoje a gente vê o exemplo disso, a gente estava conversando sobre isso. Daqui para frente a saúde mental vai piorar muito. Por quê? Porque no corpo, você vai na medicina, o médico te dá um analgésico, um anti-inflamatório. Então o cara toma remédio para fazer xixi, remédio para fazer cocô, remédio para dormir, remédio para comer, remédio para acordar, remédio para emagrecer, remédio para tudo. Ele toma remédio para tudo. Remedia, né? Então, e a medicina consegue fazer Então o corpo, tanto que a gente está vivendo mais, o ser humano vai viver mais. Sim. Só que ele sobrevive, ele não vive. E vive patológico, ele não se desenvolve, porque mentalmente e emocionalmente ele vai estourar lá. Se você controla no corpo, você estoura na mente. Se você controla na mente, você estoura no corpo. E quem trabalha com psiquiatria vê isso mesmo. Por isso que eu falei do corpo e da mente, e a boca está no meio. Está no meio, então a boca é a área de ligação. É que você falou, a terra e o céu, né? Então aqui, essa área do nosso corpo, a cabeça que inclui a boca, é a área consciente. Você vê que a gente tem a grande parte dos sentidos nossos estão aqui. E a gente tem a coisa mais importante que é o cérebro. E a visão, está tudo aqui. Daqui para baixo é inconsciente. Aqui eu não tenho consciência. Por isso que eu falei, que a gente põe aqui e decide. Se eu decido tomar um veneno e tomo, e me arrependo, não tem mais jeito. Talvez se der tempo de eu ir no hospital fazer lavagem, pode ser. Mas não tenho como, eu não quero mais morrer. Não, você já tomou a decisão. Então essa área aqui, que inclui a boca, não é?
é uma área de sustentação dessa condição da consciência. E tem uma relação plena com todos esses reflexos que a gente falou. É que falar, eu sempre me fico muito exaltado e quero falar bastante, porque é muita coisa, entendeu? E é interessante isso. E o dente do siso? Então, ele que vai nascer lá para os 28? Não, o dente do siso nasceria, correto, seria nascer por volta dos 21. Por isso que ele chama dente do siso. Olha outra coisa poética. Aqui você tem esse dente da frente, aqui chama incisivo. E o último dente é o decisivo, é o dente do siso. Quantos dentes a gente tem daqui para cá? 8. 8. O que é 8? 8 é a escala musical. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O terceiro molar, que é o dente do siso, é o último dente a nascer porque você muda de escala. Ele nasce por volta dos 21, o dito popular, sempre ouvi falar isso, você também deve ter ouvido, todo mundo acho que já ouviu, que é o dente do juízo. Por que ele é o dente do juízo? Porque ele nasce aos 21, que é quando, até legalmente, isso é quase no mundo inteiro, você é responsável pelas suas ações, é aos 21. Então ele tem uma ligação direta com a capacidade de tomar decisões. Por isso que é um dente que praticamente hoje as pessoas tiram, quando tiram, às vezes nem se manifesta, porque já desde lá de trás ela está tendo tirada a ela a capacidade de tomar decisões por ela própria. Por isso que a gente é manipulado, por isso que a gente aceita ser manipulado, por isso que todo mundo é manipulado, por isso que todo mundo vive no Matrix e acha que aquilo lá é real, é realidade. Por isso, por causa disso, porque a gente foi educado para isso. Foi moldado. E é isso e aí a medicina vem e promete tratar sintoma. Esse trabalho da biocibernética é um trabalho que a gente discute tudo isso com os pacientes. Eu discuto com meus pacientes, assim como estou falando com você, eu discuto com eles. Mas o que é a biocibernética? A biocibernética é um estudo do ser humano, usa determinadas placas, são placas oclusais, são artifícios de técnica inteligente, que tem como finalidade, através dessas intervenções, devolver a essa pessoa uma condição postural para essa língua ficar na posição correta, para ele poder deglutir melhor, e a partir daí ele consiga, olhando-se de uma outra condição postural, começa a trabalhar com a mudança postural de vida dele. Eu vou te perguntar mais uma coisa. Por isso que a minha parceria com quem trabalha com saúde mental... Tem que tudo a ver, né? Tem que ter. A minha esposa é psicanalista, eu falei isso. E a gente vê o ganho do paciente quando ele trabalha nessas 3 áreas ao mesmo tempo, ele vai no corpo, tudo, na mente e na boca, ele vai... Então, aí sim tem sentido. Fala, mas dá para alinhar a boca? Lógico que dá. Estética, que você deve ter notado que eu adoro... significado das palavras. Né? Eu gosto também. Então, estética, tem a palavra ética no meio. E tem a palavra o T e ética. Tudo que tem no nosso idioma que tem a palavra na frente é projeção à distância. Por isso chama espaço. Projeção à distância. No tempo de qual? Da ética. Qual ética? Da nossa ética. Qual é a nossa ética? Do GEM. Não tem outra. É o código GEM ético. Então a gente nasce com um programa biológico que faz parte de uma questão universal, cósmica. A gente é produto disso tudo. E a gente tem um programa para desenvolver. Mas como a gente tem a individualidade e a gente vive dentro de um processo cultural, a gente se desvia desse programa. A gente vai sendo programado de maneira errada. E esse programa se registra no meu corpo, na minha célula, no meu DNA e na minha boca. Então, estética é a projeção à distância no tempo da ética. Quando você não cumpre o programa, você automaticamente vai mexer com a estética. Só que as pessoas confundem estética com aparência. Aparência não tem nada a ver com estética. Estética tem a ver com harmonia. Uma flor é naturalmente estética porque ela é harmônica. Né? Então, o ser humano, quando ele não tem harmonia, ele olha no espelho, só que ele vê a aparência dele lá. Ele acha que essa falta de harmonia que ele não tem internamente é em virtude do dente dele ser torto, ou de a mulher não ter seio, ou estar com ruga na testa e tal. O homem também. E aí ele busca a solução disso. Então ele vai lá no cirurgião plástico e tal, e faz. A aparência melhora, só que a desarmonia continua. Por isso que o cirurgião plástico, quem trabalha com estética, cosmética, fica milionário.
Porque esse pessoal alimenta a frustração existencial daquela pessoa. Ela, dentro dela, ela não tem harmonia nenhuma. E ela precisa, enquanto ela não ficar diante disso, enquanto ela não falar, não, realmente, eu vou lutar para melhorar isso, ela vai se odiar. Não vai ter nada, absolutamente nada que satisfaça. É a tal das sombras. Quando uma sombra não me dá mais a ilusão de que aquilo me faz feliz, eu mudo de sombra. Você vai olha para outro lugar, é o mesmo buraco. Os caras dizem que quem faz tatuagem, quem faz cirurgia plástica, não para em uma só. Por quê? Porque tem um resultado. Se o cara for bom, vai ter um resultado aparente. Só que não para por quê? Porque ele, como ele não pode reclamar mais da ruga, ele passa a reclamar de outra coisa. Aí ele vai atrás de outra coisa, que a pessoa não para mais. É um incômodo que a pessoa põe um nome, mas não é aquilo, então, né? Esse incômodo é um vazio existencial. Porque durante o processo de desenvolvimento desse programa biológico, ela foi abusada, ela foi traumatizada, ela foi negligenciada. Tudo. Aí é o trabalho de cada um. Se você não tiver disposto a fazer essa viagem, de se conhecer, de entender por que você reage na vida do jeito que você reage, não adianta. Você pode usar aparelho na boca, você pode fazer cirurgia plástica, pode fazer o que você quiser. Você vai ter esse vazio sempre. Mas faz parte do processo, né? Como você vai vender objeto de desejo se você não tiver frustração? Pois é, então. Manter a pessoa em frustração é uma forma de mantê-la consumindo. Né? E isso é um processo muito amplo. Então, eu discuto isso com meus pacientes, é sobre isso que eu discuto. Então, mas e o aparelho? Então, o aparelho serve para melhorar a condição respiratória. Isso que eu queria que você falasse um pouco sobre o posicionamento da língua na boca e a função respiratória, como isso é importante. Eu lembro de ter assistido tua palestra há milênios atrás e isso eu achei muito interessante. Então, bom, alinhavando tudo isso, né, dando uma alinhavada, né, como eu já dei o exemplo, né, se nós tivéssemos sido respeitados, a gente chegaria lá com 28 anos, com os 32 dentes na boca, numa relação e esse espaço interno de boca adequado. Um exemplo que eu dou disso é, se você pegar o simbolismo dos deuses gregos, Zeus, Netuno, você nunca vai ver um velhinho de bengala, meio caquético. Você vê um senhor de barbas e cabelos brancos, idoso, mas com a postura, tudo bonito. Provavelmente se ele pudesse olhando a boca dele, ele teria os 32 dentes. Porque estando nessa condição, essa língua tem um espaço adequado, ela está numa condição, a cabeça está bem posicionada, enfim, tem espaço para respirar, tem espaço para amplitude, seria a perfeição. O que a gente visa com os aparelhos que a gente usa? Chegar o mais próximo possível disso, mesmo que seja com um artifício. Eu uso o óculos, eu até tenho o exemplo para você disso, né? Para que serve o óculos? Para enxergar melhor, ele corrige, ele me dá totalmente a visão que eu poderia ter se eu não tivesse desviado do programa. Nunca mais vou ter. A gente perde um pouco a lateral. Nunca mais você vai ter, mas me ajuda. As placas que a gente coloca é a mesma coisa. Mas ela é mais inteligente porque a ideia dela não é só mexer em dente, também existe. Então isso é muito individual de cada paciente, mas a ideia é criar um espaço que seria um espaço correto, para que através desse ganho de espaço você tenha uma melhora de posicionamento de língua, consequentemente uma melhora de condição postural, de sustentação e de respiração. A respiração é o nosso alimento básico. Nada pode ser discutido se você respirar mal. Você pode ficar no campo da erudição, estudar o ser humano profundamente e tal. Se você não respirar bem, aquilo vira só literatura. Você vê quanto tempo a gente pode ficar sem respirar? Você pode ficar sem comer, sem tomar água até dias. Então, a nutrição humana, nutrição significa, vem do grego, que significa consciência. Três, ação de 3 coisas na consciência. Isso é nutrição. Quais são essas 3 coisas? Respiração. Básico. Se você ficar 3 minutos sem respirar, você passa mal, 7 minutos você entra em coma e aí você morre. Qual é a outra? Sono. Você pode ficar dias sem comer, dias sem tomar água, dias sem dormir, você não consegue. E a terceira base desse tripézinho da nutrição é os afetos. A comida, para você ver que as pessoas dão tanta importância à comida, a comida é um dos afetos.
deles. É o tripé, ele não é nem a ponta do tripé, ele é Ele está dentro dos afetos. Olha. É importante, como qualquer afeto é importante. É isso que mantém o ser humano. Então, quando a gente coloca o aparelho, a gente busca trabalhar na respiração. Isso vai ter uma repercussão no sono, porque a gente dorme mal, porque a gente não respira bem. E isso é patológico. Hoje quase todo mundo dorme muito mal, porque não respira bem. Para que ele tenha sustentação para mexer aonde? Nos afetos. Nos afetos. E não é só na comida, é mexer na vida afetiva dele. Nele como ser, trabalhar o entendimento de si, se tornar mais ético, respeitar, mais esteticamente ele vai ficar, lógico que vai, mas ele precisa assumir essa responsabilidade. Acho que a primeira afetividade é consigo mesmo, né? Então, de ele começar a olhar para si e começar se conhecendo melhor, ressignificar algumas coisas, mudar comportamentos, mudar. Não existe mudança de postura física sem uma postura comportamental. Ah, não tem. É não tudo existe junto, isso, não tem. Né? Eu falo para meus pacientes, eles querem ter saúde, todo mundo vem aqui e busca saúde. Claro. Eu falo tudo, que bom, eu também estou buscando isso. Então, mas como que você alcança, ou pelo menos se aproxima de uma condição de saúde? Você respeitando você, não tem muito jeito. E conhecendo aquilo que te tira a saúde. E a gente camufla. Então, como tem muita ilusão, então para que eu vou me preocupar em saber? Porque eu estou tendo dor de cabeça, se existe um Dorflexzinho, que quando eu tenho, eu tomo aquilo e está tudo bem. Nossa, isso é tão sério, né? Então, se a pessoa não... Se o ser humano não se der conta de que ele precisa se conhecer, conhecer a biografia dele, conhecer a história dele, e ressignificar determinadas coisas, por isso que a parceria com a psicanálise, por exemplo, é fantástica. Claro, não tem. Você levanta a bola, tem alguém que tem que ajudar a digerir tem que ajudar, tudo isso. Senão você não suporta. É. Então a respiração, ela é básica. Ela que sustenta a gente. Eu tenho um professor meu, o Dr. Edson, que ele falava que ele comparava o ser humano a uma bexiga, a um pneu de bicicleta, a um pneu de carro. Que o que mantém aquela bexiga leve, o pneu, né? Você já andou em bicicleta com o pneu furado? É horrível. Nossa, é horrível. Então, tem que fazer muito mais força. Porque o que faz aquilo flutuar, o que faz aquilo ficar leve é a quantidade de ar. Se a gente não tem uma condição respiratória boa, você não tem essa sustentação, a vida se torna pesada. Então, de novo, sustentação, né? Sempre a sustentação. Essa palavra é fundamental. Sustentar uma ação. Então, o que adianta? Aí, por isso que muitas pessoas têm medo de terapia, têm medo porque ela vai lá se descobrir, só que aí ela precisa mudar. Só que ela não tem sustentação para mudar. Tem que desenvolver ferramentas e metodologias para lidar com as coisas. Que é o que a gente busca com o trabalho que a gente faz. Então, o trabalho, eu falo que eu passo mais tempo sentado conversando com o paciente do que mexendo na boca dele. Mas é claro. Porque na boca a intervenção, quanto menor ela for, melhor. Tem que ser inteligente, tem que ser uma intervenção que traga essa possibilidade respiratória e postural, que mexa com essa questão postural, mas não precisa ser grandes intervenções. Sim, sim. Exatamente porque essa grande intervenção, quem faz é o próprio paciente nele. A gente ajuda, a gente dá um empurrãozinho, a gente tenta dar um empurrãozinho. E o paciente, para poder sair disso, ele precisa se conhecer, não tem jeito. E tem diferença, por exemplo, um dente torto na frente, ele significa a mesma coisa que um dente torto, um molar, é a mesma coisa? Não, ou então, eles têm um significado individual? É sempre individualizado, é isso que eu sempre falo. Lógico que cada dente nasce numa determinada idade, onde a gente está tendo um determinado tipo de amadurecimento. Tá. E, portanto, tem uma relação com aquele amadurecimento, né? Então, por exemplo, esses incisivos, é um exemplo. Esses incisivos, eles nascem por volta dos 7 anos. Os primeiros dentes a nascer são os primeiros molares, e aqui, quando cai, nasce. Esses dentes é a materialização do meu pai e da minha mãe. É o meu cartão de visita, que a gente fala, são esses 2 dentes da frente. Tá. Até os 7 anos, eu sou dependente do meu pai e da mamãe. A construção é ali. Tanto é que essa fase é a mais importante da nossa vida. Aos 7 anos, aquilo vem aqui e se materializa. E é exatamente nessa mesma idade que a gente começa a ir para a escola, que a gente começa a sair, deveria, né? Hoje eu coloco as crianças na escola com 2 anos de idade. Sim. Né? Então, aí a criança, nesse momento que você rompe, é quase que uma ruptura. E é nesse momento também que você está tendo amadurecimento do sistema nervoso central. Por isso que em determinadas pedagogias mais humanistas, como uma pedagogia chama pedagogia Waldorf, que é da antroposofia, ela só matricula uma criança, ou deveria matricular uma criança no primeiro ano,
para ele ter contato com letras e números a partir do nascimento desses 2 dentes, porque é isso que está demonstrando para a gente que aquela criatura está madura. Então, cada dente nosso, ele nasce numa determinada idade, onde a gente está tendo esse tipo de amadurecimento. O lateral, por exemplo, ele está relacionado com a nossa fala, com nossos relacionamentos. Ele nasce por volta dos 9 anos e tem uma sequência. Então, tem. É individual por quê? Porque vamos imaginar que eu tenha esse dente mais para frente e você também tem o mesmo dente mais para frente. Isso para mim tem um significado e para você tem outro significado. Não dá, isso não vai mudar nada. Eu falo que olhar para a boca e falar assim, você tem o dente torto, isso representa isso, esse dente está assim porque representa isso. Isso é quase, eu falo que é bucomancia. E deve existir. Não, é o que mais existe. Se eu falar que faço bucomancia, vai fazer fila de gente. Fecha o consultório. Não, porque tudo bem, você pode até fazer uma leitura. Tem uma leitura, e tem aí, uma leitura. isso representa o quê? Nada. Não vai te ajudar em nada, não vai te mudar em nada, não vai te porque você precisa sair desse lugar. Mesmo que você fosse uma pessoa sensível demais e faça essa leitura. Sim, mesmo que você lesse a vida inteira, tá bom. Não, mas as pessoas querem isso. Você tá com a história da sua vida, você vai fazer o que com isso? Pois é, você quer descobrir? Então aí você tem que, o material você tem que mexer, mudar a postura. Então a biocibernética trabalha com respiração e com postura. Basicamente é isso. Que postura? Física também. Postura de vida. A física está dentro dela. Né? Esse é o meu trabalho. E esse estudo, né, envolve a boca de uma maneira muito interessante, porque a boca é o elo de ligação entre o consciente e o inconsciente, entre o mundo externo e o mundo interno. É a boca que faz. Aquela visão do céu, da boca e da terra é muito legal, né? Então, e é no horizonte que é onde meus dentes se encontram. Então, esse toque dos dentes é o que mantém o meu horizonte. Então, mas é filosófico demais. É filosófico demais, mas tem sentido isso. Mas isso se aplica quando você vê no teu consultório, você vê que tem uma correlação com a vida das pessoas. Totalmente. Então, funciona nesse sentido, né? Ainda está começando, né? Muito poucas pessoas se interessam por esse trabalho, não pacientes, né? Dentistas. Sim, sim. Primeiro porque é um negócio que não dá muito dinheiro. Dá mais dinheiro você fazer implante. Você vai desanimar os colegas. Ah, mas é verdade, né? Dá o suficiente para você viver, mas não é uma coisa que... se você quiser vender cocaína, você vai ganhar mais. Ah, mas isso, os ilícitos e de... Não, eu tô brincando, eu não comparei a pessoa que vende lente de contato com cocaína, mas assim, se você trabalha com o que a pessoa quer se iludir, vende mais. Esse trabalho, além de... A recompensa rápida, ela vende mais. Além de ser para poucas pessoas, são poucas pessoas que se interessam por esse olhar, as pessoas normalmente preferem se iludir, não é? E é um trabalho que exige do profissional uma dedicação muito grande, foi onde a gente começou o papo lá atrás. Sim. Se a pessoa não fizer isso nela, se ela não fizer essa reforma nela, se ela não fizer esse trabalho nela, se ela não colocar a placa, se ela não respirar diferente, se ela não dormir diferente, se ela não olhar para os afetos diferentes, ela não vai entender o paciente. Mas eu acho que esse é o grande problema que afasta a mobilidade. Então os dentistas que eu tenho contato, que gostam de mim, fazem cursos comigo, eu dou curso para dentista e tal, seminários, eu não gosto de chamar de curso, chamo de seminário, que é para plantar uma semente, gostam muito, tal, mas a prática disso depende, eu vejo por mim. Claro. Eu falei para você, quando eu comecei, eu tinha 27 anos, comecei a me tratar. Para eu conseguir me autorizar a mexer na boca de alguém com esse conceito, ou para discutir isso, demorou muitos anos. Mas então, é ter outra uma verdade, né? É ter uma verdade. Mas hoje eu vivencio isso. Então, hoje eu tenho a honra de dizer que eu tenho coerência, que é o que eu vivo, que eu não sou personagem. Isso aqui não é um personagem. Eu sou assim na minha vida. É integrado, né? É integrado. Então, eu pratico isso na minha vida. E eu tenho um resultado nisso. Por isso que eu consigo reconhecer, talvez, isso no outro. E isso, as pessoas, os dentistas, nesse caso... Muito poucos querem, a não ser que eles estejam incomodados como eu estava. E aí, nega, é 1 ou 2. Mas isso daí, isso que eu ia te falar, mas a vida empurra. A vida empurra, mesmo quando a gente não quer ir. Verdade. Ai, Hamilton, muito obrigada. Obrigada por me receber. Os contatos dele estão passando aqui e os detalhes na descrição do vídeo. Espero, olha, desculpe a minha verborreia aqui. Mas você veio para isso. Mas eu me entusiasmo muito, essa é a minha vida, eu gosto muito de falar sobre isso. E como é muita coisa,
acaba saindo um monte de coisinhas. Mas aí, é para né? isso mesmo. Mas tem o meu contato, tem o meu Instagram, tem coisas interessantes. Lá tem um site também que pelo Instagram você consegue acessar. Então, Tá tudo na tá descrição. É só procurar e tem bastante material. isso aí. Obrigada a todos. Até o próximo episódio. Boa semana.